o assunto que nós temos falado aqui. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1º livro de Samuel, capítulo de número 16. 1º livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. Desculpe, Vivi, eu esqueci de dar o nome do texto. 1 Samuel 16, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Congreguem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o interior. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Nós viemos aqui nessa noite para falar contigo, Deus, para entregar os nossos questionamentos, para entregar nossas lutas, para entregar, Pai, tudo aquilo que está no nosso coração que às vezes nos aflige. E também viemos aqui, Senhor, para ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai, nos dá uma direção, abençoa a ministração da Tua Palavra, Pai, que a Tua Palavra seja pregada com total liberdade, que a Tua Palavra seja pregada, Pai, que ela venha produzir sinais, que ela venha produzir bênção, que ela venha produzir vitórias em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Faz coisas extraordinárias através da ministração dessa palavra, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nesse texto que nós vemos o início da história daquele que foi o grande rei, daquele que foi um homem de Deus, daquele que foi um homem que fez uma diferença na história da sua nação. Nós vemos o início da história do grande rei, do salmista, do adorador Davi.
E é interessante nós observarmos nesse texto, todo esse contexto que está aqui, que Israel estava passando por um momento de grande aflição, queridos. Israel estava passando por um momento de grande dificuldade. Por quê, queridos? Porque Saul, o rei que até então estava no trono, foi um rei que não teve sabedoria para administrar o reino. E para piorar, foi um rei que ele não atentou para Deus. Ele não valorizou Deus. Não é à toa que a Arca da Aliança ficou escondida, ficou desprezada em todo o reino de Saul. Saul não deu valor à presença de Deus, Saul não deu valor às coisas de Deus. E por isso que o texto vai nos dizer que Saul foi rejeitado pelo Senhor. Mas é importante, é interessante nós observarmos que Saul, ele foi um pedido do povo de Israel. O povo de Israel havia pedido um rei. O povo de Israel havia pedido uma liderança. O povo de Israel havia pedido um rei que estivesse à sua frente. E Deus permitiu que viesse um rei segundo o coração do povo. Então aqui já nos mostra, nós estamos falando num culto de oração e palavra, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente ora e quando a gente insiste em coisas que são a nossa vontade, mas não são a vontade de Deus, ou não é a vontade de Deus. Porque o povo pediu um rei, segundo o seu coração, e Deus permitiu e deu. E depois o próprio povo começou a reclamar do rei que ele havia recebido. E não é assim com a gente também? A gente às vezes ora, às vezes a gente, como a gente gosta de brincar aqui, a gente quer colocar Deus na parede. Se eu me dar, senão eu faço isso. Ameaça até Deus. E às vezes nessas situações que nós tomamos essas decisões, nós acabamos nos frustrando com as coisas que nós mesmos pedimos. Nós acabamos nos frustrando com as coisas que nós mesmos escolhemos, ao invés de escolhermos a vontade de Deus, ao invés de escolhermos o caminho de Deus, nós nos frustramos com aquilo que nós mesmos desejamos. E por que Deus permite isso, querido? Por que Deus faz isso? Muitas vezes Deus faz isso, que é para a gente perceber o quanto o nosso coração estava errado com relação àquela decisão. Então, às vezes, tem situações que Deus permite que nos frustrem. Às vezes, tem situações que Deus permite que aconteçam, que são da nossa vontade, não da dele, para mostrar que a nossa vontade realmente estava errada. Que o caminho que nós escolhemos realmente estava errado. E nesse texto, nós vemos, então, Deus trazendo uma resposta segundo o coração dele agora. Então, eu quero, desde já, aplicar essa palavra para nós. Mesmo diante das situações e escolhas erradas que nós tivemos, Deus ainda tem uma resposta segundo o coração dele para as nossas vidas. Deus ainda tem um escape para nós, meu irmão. Deus ainda tem uma saída para nós. Deus ainda tem algo para as nossas vidas de melhor. Amém, meu irmão? Nós não estamos entregues somente às nossas próprias vontades, aos erros que cometemos. Não. Podemos ter cometido erros, mas ainda assim, a mão de Deus e a graça de Deus se estende sobre nós, corrige a nossa rota, corrige o nosso caminho e nos traz de volta para a vontade dEle, nos traz de volta para aquilo que Ele deseja para nós, nos traz de volta para o melhor que Ele tem para nós. Que foi o que Deus fez aqui, queridos. E aqui, então, quero que nós despertemos para isso. No caso aqui, nós sabemos que Davi foi escolhido e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus havia escolhido aquele homem que, aos olhos humanos, pela aparência, ele não seria escolhido. Aos olhos humanos, ele era pequeno para ser um grande general, como no caso Saul era. No caso dele, Davi não era treinado no exército, Saul já tinha um certo tipo de treinamento, mas Davi não era, ele não era guerreiro. Então nós vemos que Deus escolheu aquele homem não pelas suas habilidades, mas Davi foi escolhido pelo seu coração, que era um coração voltado para Deus. Eu queria aplicar essa palavra nas nossas vidas, queridos, porque temos vivido tempos difíceis no Brasil. Temos vivido tempos difíceis em que não só
toda essa pandemia que nós já estamos enfrentando, que só isso aí já é dificuldade, mas todo esse clima político, todo esse clima que nós estamos vivendo na nossa nação de desesperança, desconfiança, o país não segue um rumo, um clima de guerra, não, como o pessoal tem dito aí que vai ter guerra civil, nós não temos visto uma guerra civil, mas temos visto uma guerra de dois lados. E o povo no meio sofrendo no embate desses políticos aí. Nesse trecho que nós estamos lendo, nós vemos que Deus tinha uma vontade soberana para o seu povo. E Ele respondeu o seu povo. Assim como aconteceu também na saída do Egito, do Êxodo. A saída do povo de Israel do Egito no Êxodo. A Bíblia vai nos dizer que Israel estava clamando a Deus, e Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para tirar Israel do Egito. Aqui, Deus ouviu o clamor, o pedido, o sofrimento do povo dele e levantou um novo rei, segundo a vontade dele, segundo o coração dele, para trazer um tempo de bênção para Israel. Então, queridos, que nós tivéssemos essa fé que esse povo teve, de clamar a Deus, de pedir a Deus, que Deus faça algo do coração dele para nossas vidas, que Deus faça algo do coração dele para a nossa nação, que Deus faça algo do coração dele para abençoar nossas vidas e nos tirar, querido, dessa situação que só está trazendo sofrimento e dor para muitas pessoas, trazendo isso também para nossas vidas pessoais, particulares, situações em nossas vidas que também precisamos de uma intervenção divina. No caso aqui de Israel, Saul já estava há vários anos no poder. Uma situação que se perdurava e que não mudava. Existe algo semelhante nas nossas vidas hoje? Existe algo semelhante em nossas famílias hoje? Existem circunstâncias em nossas vidas que se repetem e estão em nossas vidas nos afligindo por anos. Algo estava acontecendo aqui também. E Deus já estava preparando uma saída. Deus já estava preparando uma solução. E é interessante você observar que naquele tempo não tinha Facebook, irmãos. Naquele tempo não tinha redes sociais. Isso que está acontecendo aqui, quer dizer, já era a ação de Deus em favor de Israel. Mas o povo todo estava sabendo que isso estava acontecendo? Não. Não tinha rede social para avisar que aonde Samuel ia ou deixava de ir. Algo estava acontecendo. O mover de Deus já estava acontecendo em favor do povo de Israel. E ninguém sabia ainda. Estava restrito a uma pequena localidade em Belém. Belém não era uma cidade gigantesca, não. Não era das maiores cidades de Israel, não. Belém era uma cidade pequena, era um povoado pequeno. Então perceba que Deus já estava agindo em favor do seu povo. E o povo nem sabia. Será que Deus está agindo em favor de mim, de você nesses dias? Você crê nisso? Talvez não esteja claro aos teus olhos ainda, talvez não esteja manifesto aos teus olhos ainda, mas eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia. Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas segundo o coração dele para você, Ele não vai fazer não, Ele já está trabalhando, Ele já está se movendo, Ele já está manifestando a sua graça, o seu poder, movendo o seu reino, para trazer coisas boas para nós, para trazer coisas do coração dele para a nossa vida, para o nosso país, para a nossa família. Diga amém, diga graças a Deus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Então, meu irmão, nessa noite, o que precisamos fazer, em primeiro lugar, é crer nessa palavra. Crer que Deus tem um futuro para o Brasil. Crer que a nossa vida não está... tenho ficado muito triste em ver o povo de Deus se dividindo nessa guerra que temos visto. Aí eu me lembro da palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que dentre os discípulos de Jesus tinha um que era Simão, o Zelote. Sabe quem era o Zelote? Os Zelotes eram aquelas pessoas, era um grupo de Israel que estava lutando pela libertação de Israel do Império Romano. Então eles guerreavam, até alguns acreditam que Barrabás era desse grupo e por isso matou alguns soldados romanos.
Então, eles acreditavam que eles seriam instrumentos de Deus, vamos dizer assim, para libertar Israel do jugo romano. Eles eram contra o Império Romano. Por outro lado, dentro do mesmo grupo dos discípulos de Jesus, tinha Mateus, ou Levi, se você preferir. Mateus, ele já era exatamente o contrário. Mateus, ele era publicano. Ou seja, ele trabalhava para Roma, ele servia a Roma. Ele estava sendo o ajudador de Roma para continuar com o seu trabalho na nação de Israel. E Jesus, ele vai e pega tanto um discípulo de um lado quanto do outro e coloca todos os dois no colégio de discipulado, no grupo de discípulos, principais discípulos. Dentre esses, Mateus foi escolhido para escrever até um evangelho. E hoje nós estamos vendo, queridos, os discípulos de Jesus brigando e se dividindo por causa de política. Eu não quero saber, meu irmão, qual é o seu lado. A minha pergunta é, assim como Simão Zelote viveu com Mateus o publicano, e estiveram no mesmo grupo de ministério com Cristo, nós não podemos entrar nessa guerra que está lá fora, meu irmão, dividir a igreja. Você tem todo o direito de escolher o lado esquerdo ou o lado direito, ou se você quer escolher o centrão, você tem todo o direito. Mas a pergunta é, você é mais esquerda, direita, centrão, ou você é mais crente? Porque é isso que está nos dividindo, queridos. E a Bíblia diz o quê? Que uma casa dividida, ela não subsiste. Meu irmão, eu sou crente. A solução do Brasil não está na direita, não está na esquerda, não está no centrão. A solução do Brasil, assim como esse povo aqui pôde entender, a solução deles não estava em um líder humano, a solução deles não estava em Saul, a solução deles não estava em ter um rei no trono, a solução de Israel, a solução do Brasil, a solução da humanidade, ela sempre estará em Cristo. Nunca vai estar nessas coisas se nós colocarmos a nossa esperança nesses políticos, meus irmãos. A gente está vendo a igreja se dividindo, se esfacelando por causa de política, crente que não fala com crente, irmão que não fala com irmão. Isso não está levando a gente a nada, ou pelo menos, quer dizer, está levando sim, é para o buraco. É para perder forças, é para dividir o povo de Deus. E aí são um dos objetivos que eles fazem. E enquanto o pessoal está discutindo aí que a vacina é a marca da besta, a igreja está se dividindo, meu irmão. Não! Nós somos a igreja do Deus vivo, em que em Cristo Jesus fomos todos feitos um povo só. Judeus, gregos, gentios, pobres, ricos, bonitos, feios, altos, baixos, homens e mulheres, da esquerda, da direita, do centrão, não importa. Em Cristo Jesus, as barreiras de separação foram jogadas por terra, o muro de separação foi jogado por terra, e em Cristo todos nós fomos feitos um povo só, para adorarmos e exaltarmos ao nosso Deus, para proclamarmos as virtudes do Altíssimo. Então, meu irmão, nessa noite, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para nós. Vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus, vamos clamar a Jesus, que Ele traga a solução para o nosso país, que Ele traga algo do coração dEle para nós, porque a nossa saída, a saída de todos nós, a solução do nosso país, da nossa família, das nossas próprias vidas, sempre estará em Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. E Deus respondeu, querido. Deus respondeu a oração do seu povo, trazendo aquilo que era a vontade dele. Deus falou com o seu povo, mostrando qual era a direção certa. E sempre que unimos, querido, palavra e oração, palavra de Deus e oração, direção de Deus e oração, buscar a Deus e a resposta de Deus e seguir aquilo que Deus fala. Sempre que nós seguimos esse caminho, é sempre um caminho de bênção. É sempre um caminho de vitória, e foi o que aconteceu aqui. Samuel seguiu a direção de Deus e ungiu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus e seguiu a direção de Deus para a vida dele. E levou Israel a experimentar um dos momentos de maior glória da sua história. Quem aqui não quer isso para a sua vida pessoal? Quem aqui não quer isso para a sua família? Quem aqui não quer isso para o nosso país, meu irmão? Que possamos experimentar um tempo de
vitórias, experimentar um tempo de bênção, experimentar um tempo, lógico que tem desafios, tem as próprias situações da vida, mas com conquistas, vendo o agir de Deus, vendo a bênção de Deus. Foi isso que aconteceu aqui, queridos. E eu creio que isso Deus tem para nós também. A gente não pode ficar só olhando as aflições, não podemos ficar olhando só pandemia, lutas, problemas, dificuldades. Não, meu irmão, Deus tem mais. É como a gente gosta de dizer, o sol, meu irmão, está sempre no céu. Se você pensar que agora de noite o sol ainda está brilhando nas estrelas lá, só está oculto para a gente, mas ele deixou de brilhar? Não, continua lá, ué. Ele não saiu do espaço. No meio das noites da vida que nós vivemos, no meio dos dias nublados que passamos, o sol continua brilhando, meu irmão. No meio das pandemias que passamos, a glória de Deus continua brilhando. No meio das aflições que nós vivemos, a glória de Deus continua brilhando. O sol da justiça que é Cristo continua brilhando sobre as nossas vidas. Ele continua tendo saída, ele continua tendo solução. Então, meu irmão, levante a sua cabeça e para de ficar olhando só pandemia, dores, aflições, aumento de casos, diminuição de casos. Ah, não, meu irmão, eu consigo ver além. Aqueles que conseguem ver além nessa noite, digam graças a Deus. Eu consigo ver além, eu consigo ver o futuro, eu consigo ver Deus respondendo a minha oração, eu consigo Deus me levando além, me abençoando, me fazendo ainda experimentar um tempo bom nessa vida. Deus tinha isso para Israel. Deus teve isso para Davi, para sua família. Deus tinha isso para eles, querido. E Deus tem isso para nós também. Nós precisamos crer nisso. Precisamos, querido, seguir a direção que Deus tem para nós. Pessoalmente, como família, para experimentar algo que talvez nós nunca tenhamos experimentado antes. O período de Davi foi algo que aconteceu na terra de Israel que nunca havia sido experimentado antes. Depois, Salomão conseguiu manter uma boa administração também como Davi, mas até então não tinha acontecido algo como Davi fez Israel experimentar. Você está disposto, meu irmão, a experimentar algo tão bom que nem você, nem sua família experimentou ainda? Você acredita que Deus possa fazer isso ainda hoje? Ah, pastor, mas está em pandemia. Aqui também, querido, nesse período, Israel estava longe de Deus. Israel estava vivendo aflições, perseguido por filisteus, oprimido. Se você ler no capítulo 17 já, tem o grande capítulo do Golias oprimindo Israel ali com os filisteus. Também não era um momento bom, mas foi nesse momento de aflição que Deus profetizou algo bom acontecer. E é nesse momento de aflição que você está vivendo hoje, que uma palavra de fé e de esperança está chegando a você. Deus tem um futuro para você, meu irmão. Deus tem bênção. A sua vida não vai ser vida oprimida por filisteus, não. Logo ali na frente tem bênção, logo ali na frente tem uma mudança, logo ali na frente tem uma vitória. E no capítulo 17, a história de Israel já começa a mudar. Então, meu irmão, será que nós temos essa fé para que isso aconteça nas nossas vidas? Algo do coração de Deus para nós, respondendo nossas orações, trazendo alegria, trazendo festa para Israel. Davi trouxe Deus de volta para a casa de Israel, para o território de Israel. Davi fez com que o povo de Israel voltasse a adorar a Deus, a festejar a Deus. Será que estamos preparados para isso, meu irmão? Voltar a festejar, voltar a nos alegrarmos nos cultos, Deus voltar a se manifestar com sinais, com prodígios, com maravilhas. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós queremos que Deus possa fazer isso na igreja de Nova Vida do Catete ainda? Voltarmos a fazer festas, voltarmos à igreja cheia novamente. Nós cremos nisso, que isso é possível? Ah, pastor, mas estamos em pandemia, isolamento, mas você crê que isso é possível? Deus pode, meu irmão. Será que você crê que Deus pode ainda te fazer ganhar mais dinheiro do que você está ganhando hoje? Diga amém. Ah, voltar a ganhar dinheiro quanto você ganhou, ganhar mais até do que você já ganhou na sua vida. Deus pode mudar a nossa condição, Deus pode mudar a nossa situação, querido. Deus pode responder a nossa oração como respondeu Israel. E fez algo muito além do que Israel esperava.
Será que Deus pode, querido, mudar o nosso país? Nosso país precisa de mudança, querido. Como diz nosso pastor, os tempos de crise são tempos que podem nos afundar, mas também podem nos emergir, nos fazer crescer, nos fazer prosperar, nos fazer subir. Que esse tempo que nós temos vivido no nosso país, querido, nos leve a crescer, leve o país a crescer. Vamos orar, querido, pelo nosso país. Vamos entregar nas mãos de Deus esse país. Vamos orar, querido, tudo isso que tem sido preparado, ou dito que vai acontecer no 7 de setembro. A gente não sabe como é que está isso, mas vamos principalmente orar, querido, para que Deus coloque a mão. Como a Bíblia nos diz, nós devemos orar por todas as autoridades constituídas. Você é crente? Eu só escutei uns 2 amém, não sei. Quem está dormindo, diga aleluia. Quem está com fome, diga glória a Deus. Então, os irmãos com fome é que não jantaram. Nós somos crentes, irmãos. Independente se eu apoio tudo aquilo que o governador faz, que o prefeito faz, que o presidente faz, que o Supremo faz, minha função é orar, para que Deus coloque no coração deles as decisões certas. Amém, meu irmão? Bíblia, estou te ensinando a Bíblia. Minha função é orar, queridos. Nossa função é orar para que o país dê certo. Porque se o país der errado, meu irmão, todo mundo vai sofrer. Todos nós vamos. Então vamos orar, querido, pelo nosso país, para que ele encontre o caminho de Deus. Vamos orar para que nós vejamos a mão de Deus agindo em nosso favor nesses dias. E algo do coração de Deus venha nascer e surgir na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso país. Amém? Então eu quero convidar você nessa hora a ficar de pé. Vamos interceder, queridos, vamos clamar. Trouxe essa mensagem de propósito, queridos, para você, para nós. Orarmos como igreja, intercedemos pelo nosso país, antes desse feriado de 7 de setembro. Essa mensagem, ela vai ao ar depois do 7 de setembro. Quem assistir em casa, você que estiver assistindo em casa, meu irmão, você pode orar pelo país também, você que está assistindo, que o vídeo fica no YouTube, pode ter pessoas assistindo daqui a 10 anos. Ore pelo seu país, busque. No momento que essa mensagem chegar até você, o seu país está precisando de oração mais uma vez. Ore, abençoe, clame. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Veja esse texto, lembre desse texto. Israel estava vivendo um momento de grande aflição. E Deus respondeu a oração do seu povo. Vamos orar. O que hoje está te afligindo, meu irmão? O que hoje, como estava aqui Israel, que você vê e parece que não vê a ação de Deus? Parecia que Deus já não estava mais em Israel, porque Saul tinha tirado Deus de Israel, Saul não valorizou. Tem alguma situação, circunstância na sua vida hoje que você fala, acho que Deus não está ali não. Eu quero que Deus se manifeste ali, porque eu não vejo Deus ali, porque parece que Deus não age ali. Uma situação na sua vida, meu irmão, na minha vida, nas nossas vidas que perdura anos. Tempos. Anos e anos de uma situação se repetindo. Eu quero orar por você, pela sua família, pelas nossas famílias, clamando a Deus. Como Deus usou aqui Samuel para ungir a Davi, trazendo algo do coração de Deus para a nação de Israel. Que Deus faça isso nas nossas vidas hoje. Que Deus faça isso na nossa casa hoje. Que Deus faça isso nas nossas famílias hoje. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Em primeiro lugar, eu venho te pedir, Pai, enche-nos de fé, renova a nossa fé. Porque estar em meio a dificuldades, aflições, ainda ter esperança, ainda ter fé, que um milagre pode acontecer, que algo novo pode acontecer, que essa situação tem uma solução, pode ser mudada. Às vezes é muito difícil, Deus. Mas nós te agradecemos, porque nesses momentos de dificuldade,
Tua palavra nos alcança, Pai. Ah, Deus, nós podemos estar no fundo do poço, como muitos gostam de dizer, mas a Tua voz nos alcança lá. Oh, Deus, a Tua palavra nos diz que a palavra do Senhor chegou até Jeremias quando ele estava no poço. A Tua palavra nos diz que a palavra do Senhor chegou a Elias quando estava no meio da caverna, dentro da caverna. Aonde quer que nós estejamos, a Tua palavra é poderosa para nos alcançar, Senhor amado. E ela é poderosa para criar um novo futuro. Ela é poderosa para criar uma esperança. Então, Pai, enquanto foi pregada a Tua palavra, que fé, esperança, tenham sido gerados, renovados, edificados e fortalecidos, Deus, nas nossas vidas. E nós te clamamos, Deus. Nós te pedimos, Pai, abençoa a vida de cada um de nós. Quebra, Deus, ciclos que têm perdurado anos. Muda situações, Pai, que aos nossos olhos parece até que o Senhor não está nelas. Entra nessas situações, ó Pai. Se manifeste nessas situações, manifeste o Teu reino, manifeste o Teu poder, Pai amado. Entra em nossas vidas, entra em nossas famílias, entra na nossa igreja, Pai. Ah, Deus, traz tempos de glória, traz tempos de vitória, traz tempos de bênção, assim como o Senhor trouxe algo do coração do Senhor para Israel, que mudou a história de Israel, que fez com que Israel vivesse tempos de grande vitória, de grande honra nessa terra. Faz isso na vida do meu irmão, na nossa família, faz isso na nossa igreja, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Glorifica o Teu nome, Pai, e traz algo do Teu coração para nós, no nome do Senhor Jesus, Deus, e nos ajuda, Pai, assim como aconteceu com Israel, que estava cativo no Egito, mas ele conseguiu clamar ao Senhor. Nos ajuda a como aconteceu aqui nesse trecho, em que Israel estava num tempo de obscuridade debaixo da liderança de Saul, mas ainda assim o Senhor respondeu orações, assim o Senhor agiu através do clamor do Teu povo. Não deixa que nada nem ninguém tire o nosso clamor, Pai. Ah, meu irmão, quem quer calar os teus lábios é o diabo. Quem quer calar os nossos lábios é o mundo. Deus está falando para você, continue clamando porque eu estou ouvindo. Continue clamando porque eu estou trabalhando. Continue clamando porque eu estou agindo. Não é porque você não está vendo que eu não estou trabalhando. Não, você pode até não estar vendo, mas o Senhor está agindo. Você pode não estar percebendo, mas a mão de Deus já está se movendo em seu favor. Continue clamando, continue colocando situações, pessoas nas mãos desse Deus, porque Ele não desistiu de você, Ele não desamparou você, e na hora certa, assim como na hora certa, um desafio apareceu, e Deus começou a revelar o chamado de Davi, no caso aqui, quando apareceu Golias. Na hora certa você vai começar a perceber que Deus já estava trabalhando em seu favor há muito tempo. Então continua clamando, continua crendo, continua intercedendo, continua batendo na porta, porque a porta vai se abrir e vai vir um novo tempo de bênção, de vitória para você, para a nossa família, para a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.